Olá, estudante! Na aula de hoje, no vídeo de hoje, irei apresentar a resolução das questões que ficaram para casa da aula 8, frações e números decimais, terceira parte. Das questões que ficaram para casa, a gente tem os exercícios propostos. Para a primeira questão, ela nos diz o seguinte: desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$ 1, e desde então só produz dinheiro nesse valor em moedas. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior do que a do papel. Fabricar uma moeda de R$ 1 custa R$ 0,26, ou seja, 26 centavos, enquanto uma nota custa 17 centavos. Entretanto, a cédula dura 8 a 11 meses. Com R$ 1.000 destinados a fabricar moedas, o Banco Central conseguiria fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais? Então vamos fazer o quê? A relação entre os R$ 1.000 que seria produzidos para a moeda e dos R$ 1.000 que seriam produzidos para as cédulas e verificar esta diferença. Fazendo isso, a gente pode começar com que tipo de resolução? Basta que a gente pegue o custo de uma moeda e divide, e 1.000 divide por ela. Então vamos lá. Moeda vai ser a primeira parte, moeda, e CE de cédula a segunda parte. 1.000 dividido por 0,26 e 1.000 dividido por 0,17. Para fazer essa resolução, basta que a gente faça o seguinte. Primeiro de tudo, igualar esses dois números que estão no dividendo e divisor. Porque o divisor ele tem duas casas decimais, enquanto o dividendo não tem. Então, para isso a gente vai ficar o como? Eu coloco 1.000 e acrescento 2 zeros para poder anular aquelas duas casinhas que estavam ali. Assim como no segundo caso também, eu coloco 1.000 e acrescento 2 zeros e anulo aqui a casinha que estava ali. Agora, a partir disso, é só a gente resolver matematicamente essa divisão. Que número que vezes 26 está perto de 100 e que número que vezes 17 está perto de 100 e continua essa conta. A fins de interesse de resolução um pouco mais rápido, já vou colocar a resposta aqui para a gente poder seguir mais fluidamente com um vídeo não tão longo. Na primeira divisão, vai ser a mesma coisa que 3.846,15. Já na segunda situação, 5.882,35. Como ali ele falou quantas cédulas a mais e só tem números inteiros, a gente pode desconsiderar essa parte decimal. Então agora basta a gente resolver encontrar a diferença. 5.882 menos 3.846. Fazendo essa subtração, a gente tem aqui que vai ficar 7. 12 menos 6 é 6. 7 menos 4, 3. 8 menos 8, 0. 5 menos 3, 2. Então, conseguiria fazer 2.036 a mais em relação uma e outra, ou seja, cédula e moeda. Agora, partindo para a questão número 2. Essa 2 ela é um pouquinho mais longa, talvez eu tenha que fazer uma página a mais, mas vamos começar com a leitura. Sempre que você for lendo uma resolução dessa, uma questão, vá fazendo anotações, riscando informações numéricas relevantes. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selo deveriam ser utilizados. Concluiu que para o primeiro folheto bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários 3 selos de 65 centavos, 60 centavos e 20 centavos. O diretor solicitou a compra de selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantia restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Para a gente resolver essa questão, basta encontrar então quanto ele vai gastar para o segundo tipo. E depois a gente faz essa diferença para encontrar quantos que seria para o primeiro tipo. Então vamos lá. Ele solicitou 500 folhetos do segundo tipo, então vai ser 500 vezes alguma coisa. O segundo tipo ele exige 3 selos e eles vai juntar o quê? 65 com 60 com 20. Então 65 com 60 com 20 vai ficar igual a 0,65, 0,60, 0,20. 5, 12, 14, sobe 1, R$ 1,45, 1,45. Então, agora basta a gente fazer essa multiplicação. 500 vezes 1,45 é igual a quanto? Basta a gente pegar o zero, repetir duas vezes. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 24. 22, né? 5 vezes 4, 20, com 2, 22, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Temos duas casas decimais, então ele vai gastar R$ 725 só com o tipo B. Então,
Se ele tinha R$ 1.000 para poder fazer os gastos e ele gastou 725, a gente tem o total de quanto? Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10. 5, 7, 2. Ele tem então R$ 275 para utilizar comprando do tipo A. Se ele quer comprar o máximo possível, é só a gente pegar 275 e dividir pelo valor de cada selo, que é 0,65. O resultado que der vai ser a quantidade máxima que ele consegue comprar para selos do tipo A. Mais uma vez, a gente tem aqui então a divisão, que o segundo tem casas decimais e o primeiro não. Temos que igualar. Vai ficar 275, acrescento 2 zeros, então a gente pode remover aquela casa decimal, que vai ficar então 65. Mais uma vez, só executando isso, a gente vai ter o quê? 423,07 e vai ter uma outra sequência de casas decimais. Mas como a gente quer saber um número inteiro, basta a gente pegar então o valor sem a casa decimal. Então ele consegue, no máximo, comprar 423 selos do tipo A. Agora na questão número 3. Um juiz tem 4 servidores em seu gabinete. Antes de tirar férias, ele deixou uma pilha de processos para ser dividida igualmente entre os seus auxiliares. O primeiro funcionário contou os processos e retirou a quarta parte para analisar. Então, quarta parte. Quarta parte de alguma coisa vai ser essa coisa dividido por 4. O segundo, achando que era o primeiro, também separou a quarta parte do que encontrou e deixou 63 processos. Então, o outro, ele pegou o quê? O que ele encontrou não foi 3 quartos, que é o que sobrou? Então, 3 quartos de x, isso, dividido por 4 ou multiplicado por 1 quarto. Porque o primeiro ele pegou a quarta parte, então era 1 quarto. O que sobra, se eu tenho 4 sobre 4, que é a totalidade, que é 100%, ou todo, ou 1, né? E ele tirou 1 quarto, vai sobrar 3 quartos. Então, a quarta parte do que ele encontrou, que é a quarta parte de 3 quartos, é 3 quartos de x vezes 1 quarto. E deixou quanto? O resultado disso, e vai sobrar 63 processos, para serem divididos entre os dois funcionários restantes. Logo, o número de processos deixado pelo juiz era D. Então, vamos fazer agora o cálculo para encontrar a soma total disso. Como funcionaria isso? X vai ser o nosso valor total. Então, X aqui. E a gente sabe que o primeiro, ele pegou o quê? 1 quarto de X. Então, X sobre 4. O segundo, ele pegou 3 quartos de X vezes 1 quarto. Porque não seria o quê? 1 quarto do que sobrou. Então, mais 3x sobre 4 vezes 1 quarto. E ele ainda falou o quê? Que sobraram quantos processos? 63 processos. Então, mais 63, tudo isso junto teria que, então, resultar no valor total de processos. Então, x é igual a 3x vezes 1, 3x. 4 vezes 4, 16. Se aqui eu tenho que igualar para poder somar, então, aqui vai ficar 16, aqui vai ficar 4. 4 com 3, 7x. Então, 7x sobre 16 mais 63. X menos 7x sobre 16 é igual a 63. Para a gente continuar resolvendo essa equação, aqui tem que ficar 16 e aqui tem que ficar 16. 16 menos 7 vai ser igual a 9 sobre 16 e x. 63. E agora a gente faz essa multiplicação cruzada. 16 vezes 63 e depois a gente pega e divide isso por 9. Então, só montando aqui ficaria x é igual a 16 vezes 63 sobre 9. Então, 16 vezes 63, vamos fazer essa multiplicação aqui. 63. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 6 vezes 6, 36, com mais 1, 37. E uma vez qualquer coisa é essa mesma coisa, então 63. 8, 7. 8, 9, 10, sobe 1 e 10. 1008 dividido por 9. 1008 dividido por 9 vai ser igual a gente pode dizer que vai ficar, fazendo um rascunho aqui novamente, ó, um pouquinho mais aqui ao meio. Uma vez vai ficar 9, vai sobrar 1, abaixo 0. Uma vez que vai ficar 9, abaixa 1, abaixo 8. E 2. Então, o total de processos deixados pelo juiz era 112 processos. Partes que uma tem para a outra. Agora vamos resolver a questão número 4. Ele fala que duas serpentes estão enroladas em uma torre, que ela tem 63 metros de altura, e cada uma que está no topo e na base faz um movimento diferente de descida e subida. A primeira ela desce 2/3 e sobe 3/5. A outra sobe 5/6 e desce 3/8. Ele quer saber depois de quantos dias elas vão se encontrar.
Para isso, basta que a gente faça a seguinte análise. Encontre quanto que vai variar o deslocamento da de cima e da de baixo e depois poder comparar o total da torre. Quando a gente pega 2/3 menos 3/5, a gente tem que fazer o quê? Encontrar o MMC desses dois números e vai ficar igual a 15. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. Fazendo o mesmo adiante, a gente vai ter 9. Então, a primeira, ela desloca 1/15 metros por dia. Já a segunda vai ser 5/6 menos 3/8. E com isso, a gente vai ter o MMC de 24. 24 dividido por 6 vai ser 4 vezes 5, 20, menos 24 dividido por 8, 3 vezes 3, 9. A diferença aqui, então, vai ser 11/24. Então, a gente tem esses dois tipos de deslocamento. Então, a cada dia, elas se aproximam quanto? É só, então, a gente pegar 1/15 e somar com 11/24. Com isso, a gente vai ter o que o mínimo entre esses dois números vai ser 120, que a gente pode ou multiplicar um pelo outro, ou fazer aquela barrinha aqui no lado de fatoração. Vamos então executar isso aqui. Vai ficar 2, que vai ficar 15, e 12. 2, que vai ficar 6 e 15. 2, que vai ficar 3 e 15. 3, que vai ficar 1 e 5. E 5, que vai ficar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 4, 20, sobe 2. Então, 10, 11, 12, 120, confirmando então o MMC aqui. Quando a gente faz isso, a gente tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou seja, 8 mais 55. Com isso, a gente tem um resultado de 63/120 metros. Como a torre ela tem 63 metros, então elas se aproximam 63/120 metros a cada dia, então as serpentes irão se encontrar quando? É só a gente pegar esse 63/120 e dividir por 63. Com isso, a gente tem que operação? 63 vezes 120 sobre 63. Com isso, que a gente fez a multiplicação aqui, cruzado no caso. 63 dividido por 63 vai ficar 1. 1 vezes 120, 120. Então, 120 são o total de dias que elas vão poder se encontrar. Agora vamos para a questão 5. Em um parque de diversões, o tiro-alvo paga R$1 por tiro que se acerta e cobra R$1,50 por tiro que se erra. Ao final de 32 tentativas, o atirador ganhou R$22. Quantos tiros ele acertou? Para isso, a gente basta construir um sisteminha. A eu vou chamar de acertos e E eu vou chamar de erro. Acertos mais erros vão resultar em 32 tentativas. Para cada acerto ele ganha R$1, então 1 vezes A. Para cada erro ele perde 1,50, então menos 1,5 E é igual a 22. Agora, para a gente resolver isso, basta usar o método que a gente preferir, seja substituição ou eliminação. Vamos usar a eliminação aqui, por quê? Basta eu multiplicar por menos 1 essa segunda equação e a gente pode eliminar o A, que vai ficar o seguinte: A mais E é igual a 32. Menos A mais 1,5E é igual a menos 22. A menos A, cortei. E mais meio E é 2,5E, que é igual a... Eu tenho 32 e eu devo 22, então eu só tenho 10 no meu total. Então, erros é igual a 10 dividido por 2,5. Para a gente resolver isso de forma mais prática e mais fácil, é só você converter para a forma de fração. Observe, 10 sobre 25 sobre 10 e é igual a 100 sobre 25. 100 dividido por 25 é 4. Então, esse aqui é o total de erros. E se ele quer saber o total de acertos, basta a gente pegar A mais 4 é igual a 32. Por quê? Porque a gente já sabe que o E vale 4. Então, A é igual a 32 menos 4. A é igual a 32, 31, 30, 29, 28 acertos. Ela nos diz o seguinte: do total de pessoas que visitaram a biblioteca da escola de segunda a sexta-feira de certa semana, sabe-se que 1/5 fizeram na terça, 1/6 na sexta. O número de visitantes da segunda-feira correspondia a 3/4 de terça, e o de quinta-feira e sexta-feira, de quarta e sexta, recebeu 58 pessoas em cada dia. Para a gente resolver essa questão, basta a gente montar uma equação. Como que será isso? X é igual a, que é o total, 1/5 da terça-feira, então é x sobre 5, mais x sobre 6, que foi a fração que correspondia na sexta-feira. Depois, o número de visitantes da segunda-feira era 3/4 do da terça. Se o da terça-feira era 1/5, então vai ser o quê? 1/5 vezes 3/4 de x.
E agora basta a gente fazer, então, mais 58 mais 58. Resolvendo isso, a gente vai ter o seguinte, x é igual a... Aqui a gente já pode começar a juntar até esses dois aqui. 5 e 6, o mínimo deles é 30. 6x mais 5x. Mais 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, temos isso. Mais 58 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. 116. X é igual a 6 com 5, 11. 11x sobre 30. Mais 3x sobre 20. Mais 116. Podemos já, então, agora até juntar esses dois números aqui. 30 e 60, a gente pode multiplicar a primeira fração por 2 e a segunda por 3, que vai ficar igualando. Então, a gente vai ter o seguinte, 60 sobre 22x sobre 60, mais 3 vezes 3, 9x sobre 60, porque 3 vezes 20 é 60, mais 116. X é igual a 31x sobre 60, mais 116. Fazendo isso, a gente pode, então, o quê? Colocar todas as variáveis no mesmo lado. Então, x menos 31x sobre 60 é igual a 116. 60 sobre 60 vezes x menos 31x sobre 60. Então, aqui a gente vai ter o quê? 29 sobre 60x é igual a 116. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter o seguinte. X é igual a 116 vezes 60 sobre 29. X é igual a... esse número a gente não pode simplificar. Por enquanto, dessa forma, não parece tão interessante. Então, vamos fazer só o quê? A multiplicação entre eles. 116 vezes 60 vai ser igual a 0 vezes todo mundo 0. 6 vezes 6, 36 sobre 3. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9. 6 vezes 1, 6. Sobre 29. Quando a gente analisa esse número, 6.960, se a gente for tentar dividir por 29, vai dar uma divisão exata. E quanto é que ficaria? Basta a gente fazer o rascunho ali, que vai dar 240. 240 é a nossa resposta. Vamos então fazer essa análise. Não é menor que 150, não é um múltiplo de 7, não é um quadrado perfeito e não é maior que 250. Sobra só então que é divisível por 48. Por eliminação a gente já pode definir isso, ou se você fizer a divisão, você vai encontrar que vai dar de fato essa divisão exata. Vamos então agora para a última questão, número 7. Nessa questão ele pede para a gente fazer o quê? Qual é o valor de 2016 vezes raiz de k mais 1 nono? Sendo que k é todo esse valor da expressão numérica aqui. Para a gente resolver isso, basta a gente resolver primeiro essa expressão, encontrar o valor e substituir ali na equação. Fazendo isso, a gente tem que analisar o quê? Primeiro vamos resolver o que tiver nos parênteses e depois ir resolvendo mais por fora. Ou paralelamente nas raízes também, vamos lá. Aqui, menos meio vai ser menos 2 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 1. Aqui, menos 1 menos meio, a gente pode colocar então que é a mesma coisa que menos 2 sobre 2, que vai ser a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 é o que está ali. Aqui, 1 menos 3 quartos é a mesma coisa que 4 quartos menos 3 quartos. E isso vai ser igual a 1 quarto. Então, aqui vai ser raiz de 1 quarto. Fazendo, então, o próximo passo de resolução. Agora eu vou começar a copiar o lado, porque vai ficar mais interessante para a gente. Teremos o seguinte. K é igual a menos meio vezes... Puxando um pouquinho mais aqui para o lado. O colchete está ali, vamos então repetir o colchete. Menos meio, menos com menos, porque aqui menos e menos é mais. Então, mais 1, menos meio. Isso, mais menos 3 sobre 2 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, a gente faz a inversão do numerador e denominador. Isso vai ser o que pra gente? 2 terços menos 2 terços ao quadrado. Dividido por raiz de 1 quarto. Vai ser a raiz de 1 sobre raiz de 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Próximo passo de resolução. Vamos então agora resolver isso aqui. Menos 1 sobre 2 vezes menos meio, menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então, aqui a gente tem 0. Com isso, a gente pode eliminar essa primeira parte da nossa expressão. Qualquer número ao quadrado vai ser positivo. Então, vai ficar igual a 4, porque 2 ao quadrado é 4, e 3 ao quadrado é 9. 4 nonos dividido por meio. Com isso, a gente pode fazer multiplicação cruzada, vai ficar igual a quê? 4 vezes 2, 8, 9 vezes 1, 9.
9/8 é a nossa expressão, nosso resultado de valor de K. Mas aí quer saber quanto que é? 2016 vezes raiz de 8 nonos mais 1 nono. 8 nonos mais 1 nono é igual a 9/9, que é a mesma coisa que 1. Então vai ficar 2016 vezes raiz de 1, que é 1. Então 2016 vai ser o nosso valor da resposta da primeira parte da número 7. Por fim, então vamos agora para a segunda parte da questão número 7 para encerrar essa sequência de questões. Chama-se de fração decimal toda a fração de forma m sobre 10 elevado a n, em que m é um número inteiro e n é um número natural. Com base nessa definição, se m sobre 10 elevado a n é igual a 0,00102 sobre 0,6 e m e n são os menores possíveis, então m menos raiz de n é igual a... Para isso, basta a gente então simplificar essa expressão e converter ela para a forma de fração e poder simplificando e reduzindo. Como é que seria isso? Este número do numerador, se a gente for colocar na forma de fração, é a mesma coisa que 102 dividido por... Quantas casas decimais a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Por 1, 2, 3, 4, 5. 1 segundo de 5 zeros. No denominador é a mesma coisa que 6 sobre 10. Com isso, a gente pode fazer o seguinte. 102 vezes 10... Então, 102 acrescenta o zero. E 6 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente pode fazer qual é a próxima forma, qual é o próximo passo. Simplificar essa expressão, cortar esse zero com esse zero, vai ficar o quê? 102 sobre 6 vezes um número 1 seguido de 4 zeros, 10.000. Agora, a gente pode fazer o quê? Dividir 102 por 6, esse resultado vai ser nosso numerador. 102 dividido por 6 vai ser igual a 102 dividido por 6. Uma vez que vai dar 6, abaixo 4, abaixo 2. 6 vezes 7, 42. Então vai ficar 17 sobre 10.000. Ou seja, m é igual a 17 e o n vai ser igual ao quê? Eu coloco 10. Quantos zeros apareceu aqui no número 10.000? 4. Então 10 elevado à quarta potência. Com isso, a gente tem que m é igual a 17 e n é igual a 4. Ele perguntou pra gente m menos raiz de n. Se ele nos pediu m menos raiz de n, a gente pode colocar o quê? 17 menos raiz de 4. Então, a gente tem que 17 menos 2, porque a raiz quadrada é de 4. 17 menos 2, 15. Então, a gente tem como resposta correta a letra B.